Graça e paz, meus amados. Hoje nós continuaremos com o nosso estudo sobre o livro do Apocalipse. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo a este canal. Eu peço para que você assista as duas primeiras aulas sobre Introdução ao Apocalipse e capítulo 1 de Apocalipse. Hoje nós vamos dar início ao capítulo 2, onde Jesus começa a falar diretamente às igrejas da Ásia Menor, região atual da Turquia. São mensagens profundas, cheias de advertências, promessas, revelações espirituais e que ainda se aplicam para nós. As cartas às igrejas nos mostram que o Apocalipse não começa com destruição, mas com uma chamada ao arrependimento. No capítulo 1, João viu Jesus glorificado, recebeu a ordem para escrever o que viu, o que é e o que há de vir. Agora, Jesus começa a falar aqui no capítulo 2 diretamente às igrejas, revelando o estado espiritual de cada uma delas. A igreja de Éfeso trabalhava, mas havia perdido o primeiro amor. Éfeso era uma cidade muito importante, próspera e cheia de templos pagãos. A igreja tinha obras, esforço e perseverança. Parecia até ser uma igreja exemplar, mas Jesus disse: "Eu tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor." O problema não era a falta de atividade, mas era a falta de paixão espiritual. Trabalhar para Deus é muito bom, mas sem amor, tudo isso se torna mecânico. Jesus chamou a igreja de Éfeso ao arrependimento quando ele disse: "Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta às primeiras obras." O nome Éfeso significa desejável, mas a igreja havia se tornado fria e insensível. E aqui nós vemos um contraste muito grande com o significado do seu nome. Muitos servem, cantam, pregam, mas perderam o fogo do primeiro amor. E Jesus quer reacender esta chama em cada um de nós. A igreja de Esmirna era fiel em meio à perseguição. Jesus se apresentou para a igreja de Esmirna como o primeiro e o último, o que estava morto e reviveu. A igreja estava passando por tribulações e também por pobreza, literalmente falando. Mas ela era rica espiritualmente. Havia muita perseguição e até ameaças de prisão para os cristãos. Diante desta situação, Cristo não prometeu livrá-los da aflição, mas ele disse: "Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida." Essa é uma promessa clara para os crentes perseverantes antes da grande tribulação. Aqui nos mostra que a fidelidade é testada antes do arrebatamento. O nome Esmirna vem de mirra, um perfume obtido através da trituração. Quanto mais era moída, mais exalava o aroma. E assim é a fé provada pela perseguição. Deus não nos prometeu a ausência de provas, mas Ele nos prometeu que estaria conosco em meio a todas as provações. A igreja de Pérgamo habita onde está o trono de Satanás. Pérgamo era um centro de idolatria e culto ao imperador romano. Mesmo em meio à pressão, havia muitos fiéis. Antipas, por exemplo, citado aqui por João, ele é chamado de fiel testemunha e ele foi morto entre aquele povo. Mas parte da igreja estava se misturando com doutrinas falsas, como por exemplo as doutrinas dos nicolaítas e até a doutrina de Balaão. Isso nos mostra um comprometimento não só moral, mas sobretudo espiritual. Jesus elogia os fiéis, mas ele adverte os que estão se corrompendo através destas atitudes de seguir estas doutrinas falsas. O nome Pérgamo vem de casamento e simboliza o casamento da igreja com o mundo. Historicamente, representa o período em que o cristianismo começou a se misturar com o Império Romano. Isso por volta do século IV depois de Cristo. Quando a igreja tenta agradar o mundo, ela perde a sua autoridade espiritual.
igreja de Tiatira era tolerante com o pecado. Tiatira era conhecida por seu comércio e por Lídia, citada em Atos 16, que se converteu através da pregação de Paulo. Ela era vendedora de púrpuras, uma tinta altamente valorizada naquele tempo. Jesus começou a elogiar as obras da igreja de Tiatira. As obras não só no que diz respeito a ações, mas sobretudo fé e amor. Mas existia um problema. Jesus disse: toleras Jezabel, mulher que ensina e seduz os meus servos. Jezabel representa o espírito de sedução e engano religioso. Jesus chama esta igreja ao arrependimento e promete juízo àqueles que não se voltarem aos verdadeiros princípios da palavra do Eterno. Aos fiéis ele prometeu: a quem vencer, dar-lhes-ei autoridade sobre todas as nações. E aqui nos mostra uma clara promessa de governo com Cristo após o arrebatamento. O nome Tiatira significa sacrifício contínuo, indicando uma religiosidade sem arrependimento genuíno. Cristo não quer uma igreja que apenas ame, mas ele quer também uma igreja que defenda a verdade com firmeza. E para concluir esta aula, eu termino dizendo que estas 4 igrejas nos revelam estágios espirituais que ainda existem no nosso meio. Jesus ainda está no meio dos candeeiros, observando a sua igreja. Ele não quer apenas obras, ele quer comunhão, fidelidade e uma vida de santidade. Antes de falar sobre o fim do mundo, Jesus fala sobre o estado da igreja, porque o juízo começa pela casa de Deus. Se essa aula tocou ao seu coração, anote aqui abaixo o que mais lhe chamou a atenção neste conteúdo. E eu lhe peço, se você ainda não é inscrito, se inscreva clicando aqui abaixo. Ative o sininho para receber as notificações sempre que postarmos mais vídeos como este. Compartilhe essa aula para pelo menos 2 pessoas, para que estas pessoas também possam conhecer mais acerca do capítulo 2 aqui de Apocalipse, que nós tratamos em toda esta aula. Que o Eterno continue lhe abençoando. Um grande shalom, um forte abraço e eu conto com a sua presença na nossa próxima aula. Tchau, tchau.